Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Estão animados? Hoje iniciamos então a nossa aula de Direito Processual Civil dentro do curso de Perícias Judiciais. Queria agradecer a presença de todos, dizer para vocês que é uma honra muito grande estar na coordenação dessa pós-graduação Lato Sensu e também estar à frente dessa disciplina para trabalhar um pouco mais próximo de vocês. O meu nome é Osmar Vieira, sou graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, meu mestrado é em Processo Civil também pela UEL e depois fiz um doutorado em Processo Civil também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E estou à frente da coordenação do curso de Direito da Unifil há quase 20 anos já. E na coordenação da pós-graduação há 7 anos. E queria dizer para vocês que vocês escolheram um excelente curso de pós-graduação em perícias judiciais, tanto para aqueles que são advogados, operadores do direito, quanto para aqueles que são de outras áreas da ciência. O curso é extremamente importante para os operadores do direito, no sentido de que passarão a estar bem formados com relação a uma espécie de prova de extrema importância que é a prova pericial. Uma prova tão robusta e tão esclarecedora para os juízes que o índice de interposição de recursos com relação às decisões, às sentenças embasadas em provas periciais são extremamente pequenas. Tamanho o convencimento de que as partes saem do processo, até mesmo a parte que sucumbe, tem uma noção precisa, uma noção muito exata de que o grau de acerto dessa decisão foi muito grande em função da robustez, né? da respeitabilidade que goza a prova pericial. Vocês poderão tornar-se peritos, poderão tornar-se assistentes técnicos ou especialistas também. Uma terceira classe que também se utiliza dos trabalhos da perícia dentro de uma previsão no Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, e que ao final da nossa aula vou fazer uma consideração a respeito disso com vocês também, a respeito dessa terceira possibilidade aí de atuação profissional. Muito bem, a nossa aula, como vocês já viram no roteiro dela, ela tem início com uma tratativa sobre a ciência do direito, até para que os colegas, os alunos que não são da nossa área possam ter uma noção um pouco mais precisa do que seja direito, né? A priori, o que a gente pensa que seja direito é o oposto daquilo que seja errado, ou o oposto daquilo que seja a esquerda, e na verdade não tem nada disso. Não tem nada disso. O direito nada mais é do que um conjunto de normas, né, que regulam a vida dos seres humanos em sociedade. Ela regula de maneira externa, bilateral e coercitiva. Regula de forma externa no sentido de que o direito, todas as normas, né, se aplicam a todas as condutas exteriorizadas pelo ser humano. Ela é bilateral porque no momento dessas relações onde se cria um direito, necessariamente se cria também uma obrigação para outra parte. E o direito também tem essa natureza coercitiva, em razão de que o seu descumprimento do direito, ou descumprimento de qualquer norma, né, vai gerar necessariamente uma sanção. E quando estamos falando em conjunto de normas aqui, então vamos pensar em tudo, vamos pensar até mesmo quando a gente entra num elevador, nós estamos submetidos a normas previstas numa convenção de condomínio.
Quando andamos pela rua, estamos totalmente vinculados a normas do CONTRAN, não é? E com relação à obediência a todos os tipos de placas e sinalizações pelas quais passamos. Enfim, a nossa vida é literalmente condicionada, né? Nossa liberdade não é tão grande assim, a nossa liberdade é toda condicionada àquilo que podemos fazer ou que não devemos fazer e que estão expressas dentro dessas normas. Como a nossa disciplina de direito processual civil, trago também um conceito do direito processual. Ele, da mesma forma que o direito é um conjunto de normas que regula a vida em sociedade, o direito processual, ele é um conjunto de normas que tem por finalidade regulamentar a atividade jurisdicional, certo? O que seria essa atividade jurisdicional? Ora, a atuação dos advogados, a atuação do promotor de justiça, a atuação do juiz, a atuação do perito, a atuação do escrivão, não é? Todas essas pessoas que participam do processo, eles, de certa forma, praticam, então, atividades jurisdicionais, vinculadas à jurisdição. E o direito processual, então, se aplica a todos nós, todos nós. Nós veremos que no final da nossa aula, toda a atividade do perito está literalmente definida na legislação prevista no Código de Processo Civil. O que demonstra, então, que esse direito processual seria, então, para nós, o conjunto de normas que tem por finalidade regular a nossa atividade enquanto peritos dentro de um processo, certo? E é fundamental também deixar claro para vocês que o direito processual ele tem uma natureza instrumental em relação ao direito material. Ele tem uma natureza de uma ferramenta, um conjunto de normas que está à disposição do direito material para a sua efetivação, para a realização do direito material. Ora, e o que seria esse direito material? O professor já está falando de direito, está falando de direito processual, agora está falando de direito material. O direito material são aquelas normas que dispõem a respeito de tudo aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Tá? Isso é o direito material. Então, se o direito material diz que em determinada idade ou depois de determinado tempo de trabalho, você tem direito a uma aposentadoria, logo, necessariamente haverá direito processual, haverão normas de direito processual específicas regulamentando como que se processará, né, a realização desse direito à aposentadoria. Tá? Então, todos os direitos, inclusive tudo aquilo que não se pode fazer também é considerado como direito material do outro, né? Previstos no Código Penal. Isso aí, então, é direito material. E, só relembrando, então, o direito processual ele tem como função tornar real, materializar, enfim, realizar o direito material. Ok? Nós dividimos o direito processual, chamamos de trilogia estruturante, né? 3 institutos extremamente importantes: a jurisdição, a ação e o processo. A jurisdição, ela tem como função, como o próprio nome diz, e a sua origem etimológica, ela tem como função dizer o direito, dictio, do latim, né, dizer o direito. Essa é a função da jurisdição. O conceito é que a jurisdição é o poder-dever do Estado de compor, de resolver todos os litígios. Ora, se todos nós, quando tivermos qualquer tipo de conflito, fôssemos resolver de mão própria, nós teríamos uma situação de caos e voltaríamos então ao homem pré-histórico, não é? Então a sociedade se organizou e nessa organização houve por bem então passar para o Estado essa função de compor todos os litígios, de resolver todos os conflitos existentes então entre os cidadãos. E é vedado então, né, como o Estado ele tem esse poder
né, o poder judiciário, ele tem esse poder, mas ele tem também o dever de resolver todos os conflitos. De outro lado, o cidadão ele jamais poderá utilizar-se do que se chama de autotutela, tentar resolver com mãos próprias. Isso é vedado no Código Penal e no Código Civil também. O Código Penal, ele traz essa vedação no artigo 345, tá? Que diz assim: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Detenção, 15 dias a 1 mês. Ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, então, é ato ilícito. Tá? E existem, então, exceções. Duas exceções presentes no nosso ordenamento jurídico. No Código Civil, ele está previsto no artigo 1210, parágrafo 1º, que diz assim: o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo, e os atos de defesa não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Condiciona então, né? Se alguém tentar invadir a sua propriedade, você precisa reagir logo e usando de meios moderados, apenas os necessários e suficientes para repelir essa injusta invasão da sua propriedade, certo? Isso é o que diz então o artigo 1210, parágrafo 1º, permitindo então essa reação. Já o artigo 23 do Código Penal, ele diz que, quando trata das excludentes de criminalidade, ele fala que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. Nessas hipóteses, então, haverá uma excludente de ilicitude, não será considerado, então, um ato ilícito, né, quando houver a reação por parte da vítima. E, obviamente, então, mantendo o mesmo regramento em relação ao Código Civil, qualquer dessas hipóteses, o agente vai responder pelos excessos. Dolosos ou culposos, se ele tiver intenção de exagerar ou não tiver, não importa, ele vai responder se ele agir com excesso nessas hipóteses, certo? Vamos falar um pouco agora sobre as garantias da jurisdição. A jurisdição, ela, como eu disse para vocês, então, tem como origem etimológica a sua palavra dizer o direito, né? Então seria uma função aí do Poder Judiciário. Dizer o direito para quê? Dizer o direito aplicável ao caso concreto, aplicável ao conflito instaurado entre pessoas no seio da sociedade. Essa garantia da jurisdição, na verdade, ela não está a serviço, não seria uma garantia destinada a garantir os atores da jurisdição, e sim o jurisdicionado. Tá? Garantias para quem? Garantia para as partes envolvidas no conflito. Tá certo? Por isso, então, a primeira garantia da jurisdição é a imparcialidade. O artigo 139 do novo CPC, no inciso 1, ele fala então que o juiz vai dirigir o processo conforme as disposições do Código, incumbindo assegurar às partes a igualdade de tratamento. Isso significa dizer então que o juiz necessariamente deverá ser imparcial em relação ao autor e ao réu, tratando-os sempre com a equidistância necessária e o respeito necessário e a imparcialidade. O juiz também, como garantia para nós, cidadãos, o juiz também ele tem total independência. Na sua atuação jurisdicional, o juiz ele não está vinculado ao Tribunal de Justiça, não está vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional, ele não está vinculado ao Supremo Tribunal, ele tem total, plena independência para colher todas as provas, ouvir autor e réu, colher as provas e decidir, tomar a sua decisão. Não podemos confundir com a possibilidade, obviamente, dessa decisão, da sentença que o juiz acabar proferindo, acabar sendo anulada ou reformada pelo tribunal.
Isso em nada afeta a sua independência, porque ele agiu com independência, formou as suas conclusões, suas convicções, prolatou a sentença, prolatou a decisão, mas pode ter se equivocado, tá? Pode ter cometido algum equívoco e, obviamente, aí o tribunal, então, poderá anular ou reformar essa decisão, mas a sua independência permanece intocada. O juiz também, uma outra garantia é a do juiz natural. O juiz natural significa, então, que para todo ato que o jurisdicionado, o cidadão, praticar, deverá existir, então, previamente, um juiz competente para apreciar e julgar esses atos. Não poderá haver, por exemplo, um determinado crime cometido que seja constituído um juízo específico para apreciar e julgar aquele ato que foi ocorrido no passado. Tá? Para todo ato praticado, então, ilícito, né, já deverá haver necessariamente um juiz natural previamente constituído. Uma outra garantia da jurisdição também é a indeclinabilidade. O juiz, ele então, não vai poder declinar, ele não vai poder dizer que não vai julgar. O artigo 140 do Código de Processo Civil diz que o juiz não se exime de decidir, por exemplo, alegando que existe uma lacuna ou uma obscuridade no ordenamento jurídico, ou seja, o juiz dizer, mas eu não encontrei norma nenhuma no Código de Processo, em toda a legislação, para poder decidir. Vocês, quem é do direito, sabe muito bem que, em hipóteses como essa, o juiz vai ter que decidir utilizando-se de princípios gerais, usando da equidade, usando dos costumes, da jurisprudência de outros tribunais em casos análogos, certo? Ele não vai poder declinar, não vai poder dizer que não vai decidir. Ele é obrigado. Lembrem-se que no conceito de jurisdição, o Estado tem o poder e, ao mesmo tempo, o dever de compor os litígios. Então, ele jamais poderá declinar. O juiz também, né, o juiz, os desembargadores, ministros, eles não poderão delegar a sua função para terceiros. Tá? É indelegável. Uma vez distribuído para determinado juiz, um determinado processo, somente ele é que tem competência, então, para apreciar e julgar esse processo. Uma outra garantia da jurisdição é a vitaliciedade. O artigo 95, inciso 1 da Constituição, fala, então, que os juízes gozam do direito à vitaliciedade, ou seja, de atuarem, né, como juízes por todo o tempo da sua carreira, né, e somente vai sair ao deixar de atuar como juiz, obviamente, quando atingir a idade máxima. Mas essa vitaliciedade, obviamente, o juiz só adquire depois de 2 anos de exercício. Nos 2 primeiros anos é considerado ali um juiz substituto e que ainda está passando por uma fase de aprovação pelo seu tribunal. Uma outra garantia também da jurisdição é que o juiz ele não vai ser removido. Tá? Se você tiver um conflito aqui com uma determinada pessoa que é um parente do governador ou do presidente do tribunal, eles não vão remover o juiz para colocar um outro juiz aqui que pense como eles e que possa aliviar a situação da parte contrária. O juiz, então, ele não pode ser removido. O inciso 2 do artigo 95 da Constituição diz que, salvo por motivo de interesse público, um juiz poderá ser removido, colocado em disponibilidade ou aposentado de maneira compulsória, e ainda assim, essa decisão tem que ser aprovada pela maioria absoluta do tribunal, nunca por maioria simples, certo? Vemos também que a jurisdição, que é a função, então, do Poder Judiciário e com todos os demais atores que atuam no processo, né, ela tem uma divisão. A jurisdição ela é considerada una através de todos os seus órgãos, veremos a seguir, mas ela sofre uma divisão exatamente para se organizar, por uma questão de organização e para a efetiva prestação jurisdicional. Ela se divide então em justiça comum e justiça especial.
A justiça comum, ela trata das áreas civil e criminal. E a jurisdição especial trata, então, das questões trabalhista, militar e eleitoral. Por isso que nós temos, então, a justiça trabalhista, a justiça militar, o Tribunal Regional Militar, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior de Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, todas as instâncias, né, para essa jurisdição especial. Já a jurisdição comum, ela é exercida tanto pelos juízes estaduais como federais, certo? Nenhuma dúvida com relação a isso, né? Bom, falávamos há pouco então que a jurisdição ela é una, mas ela se subdivide em alguns órgãos, exatamente para que haja uma organização, né, para a atuação dentro das suas áreas de competência. O primeiro órgão, o que tem a última palavra, é o Supremo Tribunal Federal. Depois nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais e os juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, né? Vejam que esses 3 tribunais e juízes aqui tratam somente da jurisdição especial, né? Trabalhista, eleitoral e militar. E por último, os tribunais e os juízes dos estados e do Distrito Federal. Esse então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8 órgãos, né, previstos no artigo 92 da Constituição Federal. Vimos então a jurisdição, tá? Que é a forma então como todo o Poder Judiciário está organizado para dizer o direito, né, para aplicar o direito que possa ser utilizado para a composição da lide, a resolução do conflito. Veremos agora então a ação. Para que serve a ação? A ação o que é? A ação é um direito público, e o seu conceito é o seguinte: a ação é o direito público subjetivo e abstrato, de natureza constitucional. Ora, ele é um direito público porque está à nossa disposição indistintamente. Ele é um direito de todos, por isso, então, considerado um direito público. Ele é considerado subjetivo porque, ao exercer o nosso direito de ação, eu posso entender que eu tenho um direito que está sendo lesado. Mas isso é uma avaliação minha, uma avaliação subjetiva da minha pessoa, ou de qualquer um de nós, né? Nós temos ali um direito subjetivo que se assemelha muito à nossa pretensão, tá certo? O que não significa dizer, então, que depois isso aí vai ser confirmado ou não. Então é um direito, eu estou fazendo agir ali um direito meu, um direito subjetivo. Ele é também considerado abstrato, porque, embora para mim seja um direito, não significa dizer que ao final do processo, depois do julgamento, esse direito será ratificado, confirmado pelo Poder Judiciário. Eu posso propor uma ação e essa ação ser julgada improcedente. Ora, então aqui eu não tinha direito algum, a não ser o direito de ação, o direito de exigir que o Poder Jurisdicional apreciasse e julgasse a causa. Por isso, então, é chamado aí de um direito abstrato. E tem natureza constitucional, obviamente, porque está previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso, que está dentro do artigo 5º, né? No artigo 5º nós temos todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Diz então o inciso 35 que a lei não excluirá, em hipótese alguma, da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Tá? Então, por isso, então, um direito público, a ação é um direito público e subjetivo, porque se eu entender, se eu imaginar que eu estou tendo um direito lesado ou está na iminência de ocorrer essa lesão, a lei ela jamais vai poder excluir da apreciação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, então, ele tem esse poder, e lembram-se na definição, no conceito da jurisdição, ele tem o poder e, ao mesmo tempo, o dever de compor o litígio, de resolver o conflito. Daí, então, essa previsão no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz, então, que nem mesmo a lei, qualquer lei, poderia excluir
da apreciação do Poder Judiciário, então, uma lesão a um direito de um cidadão, ok? O artigo 3º do novo Código de Processo Civil trouxe uma afirmação idêntica, não existia no CPC, mas fizeram uma questão de reforçar um artigo que já tem previsão na Constituição, né? E o artigo 3º diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Na verdade, só confirmando que já está na Constituição, como se a Constituição, por ser a lei maior, precisasse de alguma outra lei para lhe dar um aumento da sua validade, não é? Bom, vemos agora também os elementos da ação. Os elementos da ação, eles funcionam como se fosse um DNA da ação, exatamente para que você possa diferenciar uma ação de uma outra ação, para que não ocorra aí uma litispendência, uma coisa julgada, tá? Eu diria então para o pessoal que não é do direito, para que ninguém venha propor uma ação que já idêntica, igual a uma outra que já existe, certo? Então, para isso, então, existe uma análise criteriosa com relação aos elementos da ação para poder separar muito bem uma ação de outra. Como que se compõe essa ação? Quem são os elementos? São as partes, autor e réu, o pedido, que poderá ser imediato ou mediato, e a causa de pedir. Muito bem, as partes é o autor e o réu, sempre, necessariamente. Alguém com uma pretensão e o outro oferecendo uma resistência. O pedido, existem dois tipos de pedido apenas. O pedido imediato, que você, obviamente, depois de descrever todos os fatos, relacionar o direito que lhe assiste e toda a jurisprudência que assim tem decidido, você, obviamente, vai fazer um pedido ao juiz para que julgue procedente a atuação, né? Esse é o pedido imediato, para que o juiz julgue procedente a ação e condene o réu à reparação dos danos. Esse é o pedido imediato. Então, para diferenciar uma ação da outra, temos que analisar então se as partes são as mesmas e se os dois pedidos, o pedido imediato e o mediato, também são iguais. Mas temos também um outro elemento chamado causa de pedir, que também é denominado como fatos e fundamentos jurídicos, ou seja, quais foram os fatos que deram causa àquele pedido formulado na petição inicial, tá? Para compreender melhor o que seja então causa de pedir. Ora, numa determinada situação exemplificativa aqui para vocês, você poderá ter um mesmo autor propondo duas ações contra o mesmo réu. Ele propõe uma ação baseado num acidente de veículo, por exemplo, em que o pedido do autor, o pedido imediato é para condenar o réu e o mediato é para que ele repare todos os danos causados. Mas na causa de pedir, de repente nós temos uma diferenciação, poderemos ter uma diferenciação aqui. Tá? Na causa de pedir, o autor pode estar se referindo única e tão somente aqui a reparação dos danos materiais em função da colisão entre os dois veículos, não é? Mas numa segunda ação, que pode ser proposta posteriormente, o autor pode estar fazendo um pedido relacionado àquele mesmo acidente de trânsito, mas em função de um dano moral que teria sido gerado a partir daquele evento, em função de uma publicação do réu num meio social, ou em razão de uma sequela que a priori não parecia ser nada grave no corpo do autor, mas que posteriormente se constatou que aquilo seria irrecuperável, que então haveria ali um dano constante, uma sequela constante. Então isso aí nós estaríamos falando então de uma outra causa que gerou um novo pedido, certo? Então esses são os três elementos da ação.
Nós tínhamos dito no início que a trilogia do processo, então, se constitui pela jurisdição, pela ação e pelo processo. Ora, a jurisdição, então, ela estaria à disposição do cidadão para o exercício do seu direito de ação. Sempre o Poder Judiciário e a jurisdição, então, estarão inerte, equidistante dos fatos do autor e do réu, e aquele que percebeu, então, que sofreu uma lesão no seu direito, ele exerce o seu direito de ação. Mas esse direito de ação, que nós falávamos lá no início também, que é um direito material, né, previsto no Código Civil, onde se fala que aquele que causar um dano a outro é obrigado a repará-lo, salvo engano, o artigo 187 do Código Civil, então isso é direito material. E nós já tínhamos dito também que o direito processual ele serve para realizar o direito material. Ora, como é que você vai tornar real? Como é que você vai efetivar os direitos, então, deste autor que teve que sofreu um dano? Através da ferramenta, através do instrumento. Por isso, o direito processual é instrumental em relação ao direito material. E aí, então, vem o processo. E o processo nada mais é do que a soma dos atos que objetivam a composição da lide. Ora, fácil de visualizar esse conceito. O processo, então, ele nada mais é do que todos os atos que são realizados, né, através da atividade jurisdicional para resolver o conflito, para a composição da lide. Tá? Qual que é o primeiro ato que objetiva uma composição da lide? Ora, a notícia ao juiz de que alguém causou um dano ao autor. A petição inicial é o primeiro ato que se pratica em um processo. Petição inicial, o juiz recebe, obviamente o juiz, em respeito ao princípio do contraditório, ele precisa necessariamente mandar citar o réu para que ele tome conhecimento dessa ação proposta contra ele. O réu vai apresentar sua contestação, é um outro ato. O juiz poderá, se for o caso, ouvir as testemunhas, ouvir as partes numa audiência e, posteriormente, ele vai praticar um outro ato que conclui a sua atividade no processo, que é a sentença, certo? Então, o processo nada mais é, então, do que a soma de todos esses atos que tem por objetivo a resolução do conflito, a composição da lide, tá? E só para que vocês fixem bem aí esse termo lide, bastante usado pelos doutrinadores, a lide, então, é o conflito de interesses qualificado pela pretensão do autor e a resistência do réu. Nós não podemos dizer que existe um processo se houver uma pretensão do autor, mas que não for resistida pelo réu. Vamos imaginar que o autor propõe uma ação, o réu é citado, tome conhecimento, vai lá no balcão do cartório e pede para que seja atualizada a conta e ele faz o pagamento. Ele não oferece nenhuma resistência. Ora, não existiu conflito aqui, não existiu lide, certo? O que houve aqui foi uma pretensão do autor para a qual não houve nenhum tipo de resistência por parte do réu, certo? O processo também ele tem duas classificações. Ele poderá ser um processo de conhecimento ou um processo de execução. Por que processo de conhecimento? É aquele, então, onde o juiz ele vai ter que ver a tese do autor, a antitese do réu, apreciar todas as provas, né, sempre através do quê? Da cognição, do seu processo de conhecimento, para formar a sua convicção e prolatar a sua decisão. Por isso chamado então de processo de conhecimento. Já o processo de execução é quando você poderá fazer o cumprimento dessa sentença para efetivar, né, o cumprimento da sentença decidida pelo juiz, ou então para a execução dos processos, dos títulos executivos extrajudiciais. Exemplo da nota promissória, do cheque, dos contratos, certo? Esses, então, se utilizam do processo de execução para atender às pretensões, então, do credor. O processo, ele se utiliza de alguns princípios, inclusive baseados na Constituição Federal.
nos incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição, como disse para vocês, o artigo 5º que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. O inciso 54, ele trata do princípio do devido processo legal. Esse princípio, ele diz assim, o inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E o que seria esse processo legal? O devido processo legal é aquele processo cujo procedimento, ou seja, cujo todos os atos processuais e as consequências, ou seja, o tipo de sanção que vai ser lançado sobre a prática desse ato, já tenham sido previamente previstos em lei, tá? Obviamente em leis que estejam em conformidade com a própria Constituição. Então, o devido processo legal é um processo onde você pode ser condenado, mas todos os procedimentos já estavam previstos em lei, e as consequências, as penas, as sanções também já estavam previstas em lei quando você praticou determinado ato, certo? Um outro princípio processual constitucional é o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 55 do artigo 5º da Constituição, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não somente nos processos judiciais, mas também nos processos administrativos, se o teu síndico do teu prédio resolver aplicar uma sanção para você, certamente para ele cumprir esse princípio do contraditório aqui, e cumprir a risca, né, o que está previsto no inciso 55, que diz que nos processos judiciais ou administrativos e até mesmo aos acusados, tá certo? Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. Certamente, então, deverá ser dada uma oportunidade para que o acusado, o réu, ele apresente a sua versão dos fatos e, se for o caso, traga algumas testemunhas para depois, então, se aplicar qualquer tipo de sanção judicial ou administrativa, certo? Nós temos ainda outros princípios processuais constitucionais, como o princípio da motivação das decisões judiciais. Tanto o artigo 371 do Código de Processo Civil, como o inciso 9 do artigo 93 da Constituição, eles dizem que o juiz apreciará as provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará as razões. Na decisão, ele tem que indicar as razões da formação do seu convencimento. Esse é o artigo 371. Já no artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todos os atos do Poder Judiciário e as decisões serão fundamentadas, certo? Então, todas as decisões precisam, o juiz ele precisa dizer os motivos que o levou àquela conclusão, as razões, os fundamentos da sua decisão, necessariamente, obrigatoriamente por previsão, tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil atual também. O princípio da publicidade das decisões judiciais está previsto também no inciso 9 do artigo 93 da Constituição, que diz que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, nenhum ato poderá ser feito a portas fechadas e escondidos. Obviamente, tem alguma exceção aqui em casos onde se preserva, né, a privacidade, por exemplo, da família ou de crianças. Nesses casos, então, se poderá manter o sigilo das partes do próprio processo, sem informar, inclusive, nomes das partes envolvidas no processo. Um outro princípio constitucional processual também é o princípio da proibição da prova ilícita. Todos os doutrinadores deram esse nome equivocado, né, de proibição da prova ilícita, como se uma prova pudesse ter cometido qualquer tipo de ilícito. Na verdade,
Ilícito é o meio que foi utilizado para a obtenção dessa prova, jamais a prova, né? A prova não é ilícita. Como que uma fotografia poderia ser ilícita? Agora, se alguém tirou essa fotografia sem uma autorização judicial dentro da casa de alguém, obviamente, aí então está ferindo aqui ferindo um princípio constitucional e esse meio então seria considerado ilícito. Existem 3 teorias para a proibição da prova ilícita, ou proibição da utilização do meio ilícito para a obtenção da prova, né? A primeira dessas teorias é a teoria obstativa, chamada da teoria do fruto da árvore envenenada. E considera, então, que esse meio ilícito utilizado para a obtenção da prova é como se fosse uma árvore. E todos os frutos que daí advierem, que daí forem produzidos, então estarão contaminados e envenenados também. Então, essa teoria obstativa diz que se o meio de prova utilizado é ilícito, todas as provas serão consideradas ilícitas e não poderão ser utilizadas no processo. Existe uma outra teoria, chamada de permissiva, que diz que permite a utilização da prova ilícita, entendendo que o ilícito foi o meio da prova e não o seu conteúdo. Está correto. Essa afirmação está correta. Tá? Então, pune quem produziu a prova, mas aproveita o conteúdo probatório. Tá? Essa é a teoria permissiva, então. Pune quem utilizou-se de um meio ilícito para obtenção da prova, mas utiliza a prova. E temos ainda aqui uma teoria intermediária que se utiliza do princípio da proporcionalidade. O juiz vai considerar aqui, então, a possibilidade de utilização de uma prova obtida por meio ilícito quando os direitos violados por aquela pessoa que aparece nessa prova produzida, o direito dela seria de maior consideração do que aquele mero direito lá à privacidade de alguém que teve uma filmagem que foi feita. Tá? Vamos imaginar aqui então que uma determinada família, percebendo alguns hematomas num idoso, resolva filmar a cuidadora, a enfermeira, enfim, que cuida, ou numa determinada filmagem acaba constatando ali um ato de estupro ali de uma criança. Obviamente o juiz vai considerar então de muito maior importância a preservação dos direitos dessa criança ou desse idoso, né, do que aquele ali que poderia alegar que não havia uma autorização judicial para ele ser filmado, né? Alegar ali um direito à sua privacidade. O juiz, então, obviamente, vai utilizar-se deste princípio da proporcionalidade, então, e utilizar-se, né, fazer uso, então, de uma prova obtida através de um meio ilícito. Bom, com isso, então, nós encerramos a primeira parte. Temos aqui 43 minutos de gravação até agora. Encerramos essa primeira parte, mais importante para os alunos, para os futuros peritos que não são da área do direito, para um conhecimento do que seja a nossa ciência. Num segundo vídeo, nós já trataremos do processo e no terceiro partiremos para a prova pericial. Até mais, então.